Olá, meus queridos amigos, queridos pacientes, clientes, a todos que acompanham nosso trabalho. Sou o Dr. Daniel Cavalcante, fisioterapeuta, especialista em traumato e ortopedia, mestre e doutorando em ciência da educação. Estamos aqui hoje no canal Sertão do Acaraú. Estou junto à doutora Daniela Holanda, minha namorada. Estamos junto com o Ivanildo, num bate-papo descontraído, falando sobre tudo, falando sobre nossa origem, sobre nossa carreira acadêmica, sobre a nossa trajetória profissional, falando muito sobre problemas dos mais diversos na área da saúde, falando muito sobre empreendedorismo, sobre o futuro da saúde, falando sobre os serviços da clínica do Dr. Daniel Cavalcante, em Catunda, em Tamboril, sobre os nossos planos, sobre os empreendimentos paralelos à área da saúde. Convido a todos vocês para acompanharem esse bate-papo, essa entrevista bacana. Abraço. Olá pessoal, você que se liga no canal Sertão do Acaraú. Hoje o Repórter Sertão está aqui hoje na clínica do Dr. Daniel Cavalcante, aqui na cidade de Tamboril. Estamos com esse casal aqui, né? A gente bateu um bate-papo com eles, conhecer um pouco mais do trabalho deles. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Deixa o joinha, compartilha, primeiramente a Deus. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai conhecer um pouco a história deles. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Ivanildo. Obrigado a todos do canal Sertão do Acaraú. Prazer imenso poder estar aqui. Como ele disse em off, né? Eu sempre digo que Deus nos coloca no caminho correto sempre, né? Eu lembro que eu conheci seu trabalho há uns meses atrás e, né, sabia que um dia a gente poderia estar aqui contando a nossa história e já agradecer a cada um que acompanha, né, nossa entrevista, a cada tamborilense, a cada um que acompanha nosso trabalho. Pronto, eu vou apresentar também ela aqui, doutora Daniela Holanda. Olá, boa noite, Ivanildo, boa noite a todo mundo que está assistindo. Gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra participar aqui da entrevista de vocês, do Sertão do Acaraú. Queria só agradecer. Obrigado, nós que agradecemos aqui, né, pessoal? Então, doutor, vamos conhecer um pouco sua história. Explica pra gente aí de onde é que você é, nasceu aonde, fica à vontade. Pronto, vamos dar uma resumida, né, para não ficar muito grande. Mas sou natural do Rio de Janeiro, né? Sou filho de cearenses, filho de catundenses, mas sou filho de um casal que saiu logo cedo para poder buscar a vida longe, né? Assim como tantos e tantos que, né, sempre vão para as cidades maiores para poder buscar, né, um meio de subsistência. A gente retornou para o Ceará, né? Eu tinha 10 anos de idade, e a partir daí a gente teve que reconstruir nossa vida, né? Só quem precisou voltar para a terra natal sabe o quão difícil é, né? Ter que se reestruturar, né? Financeiramente, socialmente, né? E a partir daí a gente começou a trilhar nosso caminho, né, em Catunda. A minha família, grande parte, né, moram, muitos deles ali na localidade de Barrinha, eu creio que muitos conhecem. Ali também tem outra parte da família que mora no Entre Montes, que fica pertinho ali de Boa Esperança, Cacimbas, né, que são distritos, são localidades, né, de Tamboril, que tem essa ligação muito forte com Catunda. E ao longo desses anos, eu costumo dizer, Ivanildo, que eu me tornei um tamborilense, um catundense realmente de coração, né? Tudo que a gente faz ao longo desses anos aí, principalmente após, né, o processo de formação, né, que iniciou no ano de 2016, a gente vai falar um pouquinho a seguir, mas tudo que a gente faz, né, pensando em benefício da população e poder crescer a cidade, né, uma cidade jovem, né? A gente fez agora aí 34 anos de emancipação política, né? Então, é uma cidade jovem, né, comparado com outras cidades, né, assim mesmo como Tamboril, Nova Russa, Santa Quitéria, e eu vejo um potencial de crescimento absurdo. Beleza, doutor, e a questão do que você falou aí, que você é de Catunda, né? Como foi que você chegou aí É família de quantos irmãos? Você acredita que sou filho único, viu? Mas não sou mimado, mas sou filho único, viu? Por parte de pai e por parte de mãe, né? Sou filho de pais separados, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, a gente teve esse processo aí, difícil, né? Quem já passou por isso sabe disso, sempre é uma cisão dentro do seio familiar, mas sou filho único, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Moram próximos, né? Os dois residem em Catunda atualmente, né? Mas sou filho único. Você terminou os estudos mesmo na Catunda? Isso, eu fiz até a 5ª série no Rio de Janeiro, né? Finalizando a 5ª série, a gente veio para cá, no meio do ano. Eu lembro que a gente fiz ainda a 5ª série ainda em Catunda, e aí cursei
o ensino fundamental, o ensino médio também, Ivanildo, sempre que eu digo assim, que a gente pode, mesmo dentro de uma escola, por exemplo, hoje a gente tem escolas profissionalizantes com uma qualidade de ensino maravilhosa. Exemplo aqui mesmo em Tamboril, né, Mota Filho, tem vários pacientes, né, que são professores, a gente vê a qualidade do ensino. E eu fiz os meus 3 anos, né, meu ensino médio na escola Monsenhor Ximenes, né, eu não fiz, assim como vários, né, saíam logo do ensino fundamental, iam para algumas cidades maiores, como por exemplo Santa Quitéria, né, que a gente tem colégio de referência. Não, a gente fez o nosso ensino médio todo na escola Monsenhor Ximenes. Inclusive, de vez em quando a gente vai lá para poder conversar com essa galera, né, poder estimular essa galera, que muitas vezes a gente sabe que o jovem ele não consegue ver uma perspectiva, né, principalmente em cidades menores, como a nossa, né, Tamboril, Catunda. E sempre que a gente pode, a gente está próximo para poder mostrar para essa galerinha, né, que a gente teve lá um dia sentado naquela cadeira que eles estão hoje, né? Tá certo, doutor. Agora eu conheci um pouco a história dela também, né? Está entrevistando o casal. Você é daqui de Tamboril, de onde é que você é? Explica um pouco para a gente. Pronto, eu nasci em Fortaleza, né? Mas sou filha. Meu pai é tamborilense. Meu pai, ele saiu daqui muito jovem, né? Foi morar no Rio, como a família do Daniel. Saiu daqui procurando melhoria de vida, né? Filho de agricultor, então foi embora para o Rio e morou muito tempo lá. Morou cerca de 18 anos no Rio de Janeiro. Quando ele voltou, já foi para Fortaleza e seguiu todo o resto da vida lá por Fortaleza. Mas as pessoas às vezes não conhecem muito ele aqui em Tamboril, por ele ter saído daqui há muito tempo, né? Mas meu tio, que é mais conhecido, é o seu João Holanda, das Passagens, que faleceu ano passado, mas que era muito conhecido aqui em Tamboril, João do Xandim, né? Meu pai é o Reis, que era conhecido como o Chico do Firmino, da beira do rio, era assim que ele era conhecido. Então, eu nasci em Fortaleza, que depois que meu pai veio embora, conheceu minha mãe em Fortaleza, e eu e meu irmão nascemos lá em Fortaleza, né? Então, mas sempre estávamos aqui em Tamboril no período de férias, sempre nesses períodos festivos, festas de Santo Anastácio. Então, sempre tivemos essa ligação forte com a cidade de Tamboril. Você é filha única? Não, meu pai ele tem 5 filhs. Também é como o pai do Daniel, né? Pais separados, mas com a minha mãe sou eu e meu irmão, que é o Gabriel, o rei do trigo. Às vezes é como eu me apresento, né? O pessoal sempre pergunta, você é daqui de Tamboril? E eu digo, sou irmã do Gabriel, do rei do trigo, que muita gente não me conhece. E de outro casamento, meu pai teve mais 3 filhos, né? Certo. Doutora, você trabalha aqui em Tamboril, você é médica, né? Qual área que você trabalha aqui na cidade? Pronto, eu sou médica, né? Saí de Fortaleza para Sobral para fazer faculdade. Lá fiz medicina na Uninta, mesma faculdade que o Daniel fez sua formação. E aí, recente, eu finalizei os estudos e vim para Tamboril. Aqui em Tamboril eu trabalho no Hospital Municipal de Tamboril como plantonista, médica plantonista, e também nos postos de saúde, como médica volante, que a médica volante é quando os médicos tiram férias, quando os médicos estão de folga, atestado, em todo o município, né? E eu fico fazendo essa substituição para os postos de saúde não ficar sem médico, né? Porque, às vezes, o paciente precisa ali de uma renovação de uma receita, de um exame, uma coisa mais simples, e que, se não tiver nenhum médico no posto enquanto os outros estão de férias, aí fica, dependendo do hospital, às vezes, por uma coisa simples, né? Então, eles me colocaram nessa função para justamente ficar cobrindo e os postos de saúde não ficarem nunca sem médico. Estou entendendo. Então, você hoje trabalha aqui no Tamboril. No município, isso. Também como plantonista em Monsenhor Tabosa, médica plantonista, mas minha principal área de atuação é aqui em Tamboril, como plantonista do hospital e nos postos de saúde de todo o município. Certo, pessoal. Aí, pessoal, a entrevista tá bacana aí, o casal, né? Doutor, explica pra gente aí como é que funciona o seu trabalho aqui em Tamboril. Você tem a clínica só aqui em Tamboril ou tem em outras regiões? Conta pra gente aí. Pronto, Ivanildo, a Dani, né? A Daniela, ela é médica, né? E eu sou fisioterapeuta, né? Minha formação é em fisioterapia, também hoje que é um centro universitário, né? Quando no tempo eu cursava, né? Porque eu já estou um pouquinho mais de estrada, sabe, Ivanildo? Eu acho que o rosto já entrega, né? Mas me formei em 2016, né? Então tem 8 anos, a gente vai fazer agora, comemorar já 8 anos de atuação
né, no interior do estado, a gente atua em algumas cidades de forma presencial, e a minha atuação é na área da fisioterapia traumato-ortopédica, né, que é a minha especialidade dentro da fisioterapia. Né, porque às vezes a gente fala de fisioterapia, a gente pensa só em osso, em músculo, e não. Então a gente tem várias áreas de atuação. Você tem fisioterapeuta que trabalha só na área de uroginecológico, você tem fisioterapeuta que trabalha só na área de dermatofuncional, que, como a gente tinha comentado, é uma área que tem crescido muito na área de estética e beleza. E a minha área não, é realmente na área de traumato-ortopedia. Então, a gente tem o início da nossa carreira, né, como fisioterapeuta e também como empreendedor, foi em Catunda, né, logo após. Eu costumo dizer, Ivanildo, que eu sou meio agoniado, sabe? Quando eu tinha 4 meses de formação, a gente já inaugurou a nossa primeira clínica no município. Em 2017, isso, né? Me formei em 2016.2, isso em dezembro. Quando foi em março de 2017, a gente estava inaugurando a nossa primeira clínica, que já era um sonho nosso de adolescente. E aí, quando foi agora no ano passado, em 2023, nós tivemos a grata satisfação de inaugurar nosso segundo espaço, nossa segunda clínica em Catunda. E agora, em junho de 2024, né, a gente conseguiu entregar esse espaço aqui em Tamboril, que era um sonho nosso, a gente que já atua no município desde 2018, né, então a gente já tem uma história com Tamboril, né, tive a grata felicidade de receber, ano passado, o título de cidadania, né, tamborilense. Eu sou um tamborilense também, não só de coração, mas também de fato de direito, como a gente diz, né, nosso amigo, né, tão conhecido, né, o nosso amigo Manuel Salles, fez esse grato convite, né, essa honraria, né, e aprovado pela Câmara Municipal, sancionado pelo prefeito. Então, esse investimento que a gente resolveu fazer em Tamboril tem, sim, a questão emocional, né, de gostar da cidade, porque precisa, né, ter essa decisão de estar aqui, de fincar realmente os pés aqui, mas também havia uma carência, né, muito grande, e há uma carência muito grande ainda, mesmo tendo, né, um serviço público funcionante, mas o serviço privado ele vem de encontro a complementar tudo isso, né? Então, a gente tem uma demanda grande de pacientes, né, na área da fisioterapia traumato-ortopédica, né, que se deslocam das mais diversas localidades, né? A gente tem paciente em Açudinho, em Oliveiras, em Fazenda Serrote, Boa Esperança, Cacimbas, Saco Pau Branco, Saco das Vagens, então são muitos, Curatis, né, Grota Verde, então são muitos, eu creio que, eu arrisco a dizer que todas as localidades do município de Tamboril a gente já teve a honra, eu digo assim, de atender algum tamborilense, né, ou que nós temos pacientes hoje. Então, a gente tem uma relação muito bacana com a cidade e com os tamborilenses também. Isso é bacana, né, pessoal? Você, até falar para você também a questão do... Quando você montou a primeira clínica, foi lá, não foi na Catunda? Foi lá. Aí depois que você abriu a segunda lá, não foi também? Isso, exatamente. Na mesma rua. Porque a gente viu a necessidade, Vanildo, ao longo do tempo, de ter um espaço mais... Porque é sempre que eu digo, quem tem vontade de empreender, você tem que começar com o que você tem, né? Com as possibilidades que você tem, mas sempre tentando fazer o melhor. Então, esse segundo espaço que a gente abriu foi um espaço que a gente projetou, né? Nós começamos do zero, um equipamento moderno, com outras instalações, com instalações maiores, sanando algumas deficiências que a gente tinha ao longo, que a gente foi, né, vendo ao longo desse tempo. Então, assim, é um trabalho, quem conhece o nosso trabalho sabe que é um trabalho de melhoria diária. A gente sempre tenta atender cada vez melhor nossos pacientes, ter um equipamento de qualidade. Você pode estar vendo aqui que hoje a gente tem um espaço amplo, um espaço confortável para os nossos pacientes. Eu brinco com os pacientes que eu não sei fazer outra coisa da minha vida. Então, o que eu sei fazer, o que eu escolhi fazer para o resto da minha vida, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Certo. Então, eu vou fazer uma pergunta que o pessoal me falaram quando eu postei, que era o casal que você entrevistado. O pessoal pergunta lá, o pessoal, onde foi que eles se conheceram. Vou começar por ela aqui, viu? Onde foi que vocês se conheceram, doutora? Pronto, a gente se conheceu através do nosso grande amigo em comum, né? Como o Daniel falou, o Manuel Salles. Nosso amigo radialista, vereador, uma pessoa incrível, que nós dois temos um carinho muito grande, e foi através dele que a gente se conheceu. E aí tem, hoje em dia, as facilidades, né, das redes sociais, que facilita esses encontros, tipo assim, você se vê virtual e depois, né, ter o contato mesmo. Mas, assim, o nosso vínculo, assim, para unir os dois foi o Manuel Salles. Eu pensava que vocês tinham conhecido lá na faculdade. Não. Quando o Daniel se formou, eu estava... Acho que eu não tinha nem entrado na faculdade. Você se formou em que ano, Daniel? 2016. Finalzinho de 2016, dezembro, né? E aí você se formou depois? Foi. Eu me formei agora. Eu entrei em 2018 na faculdade, né? 2 anos depois, finalizei a faculdade agora, em junho de 2024.
Sou novinha aí no mercado. Então foi conhecido através do Manuel Salles. Sim, redes sociais, né? Sempre que a gente diz que assim, realmente a gente não tinha vínculo, né? Nenhum, que é o destino, né, Ivanildo? É quando a gente tende a unir as pessoas, né? A gente não tinha realmente vínculo nem de trabalho, nem vínculo de amizade, né? Realmente. Eu costumo dizer que realmente foi uma obra do destino, né? Porque quando você tem algum amigo em comum, até porque eu saio muito pouco, a Dani também, né, ainda estava em processo de formação, né? Também, quer queira ou não, vinha, visitava a família e já voltava para a correria, porque só quem passou por uma faculdade sabe o quão puxado é, principalmente no final da faculdade, né? No caso dela, internato, e aí finalizando essas demandas inerentes à faculdade. E eu na minha correria, né? Sou muito caseiro. Quem me conhece, né, muitos que acompanham o seu canal já, com certeza, já nos conhecem, sabe que é trabalho e casa. Então, quer queira ou não tinha como se conhecer numa festa, numa saída, porque realmente a possibilidade era pequena em relação a isso. Estou entendendo. Doutor, e explique para a gente aqui como é que funciona aqui na clínica aqui. Vamos começar da Catunda. Pronto, Vanilo, lá a gente, ao longo do tempo, a gente foi estruturando serviços muito importantes, né? Só para você ter noção, quando a gente começou em 2017, nós não tínhamos um local privado para consultas específicas e também para realização de exames. Então, veio de encontro a sanar essas dificuldades. Hoje, lá a gente tem exames laboratoriais, exames de ultrassom semanalmente, serviços, né, trazendo um pouco para a minha área. Hoje a gente realiza, Ivanildo, em Catunda e aqui, procedimentos que só eram realizados em Sobral, em Fortaleza, né? Então, você democratiza esse serviço. A gente tem estudo de pilates, né? Temos consultas na área de ginecologia, né, e obstetrícia, a gente tem exames de prevenção, a gente faz biópsias, né, das mais variadas através do laboratório. Então, nós passamos durante muito tempo, né, inclusive muitos conhecem o Dr. Jorge Adão, né, foi parceiro nosso durante 6 anos, 6 longos anos, no início da nossa trajetória lá, e ele também, quem conhece sabe da batalha também dele. Ele começou junto com a gente lá, agora ele tem um empreendimento dele próprio lá também, no município de Tamboril. Então, durante muitos anos a gente teve, né, dentista, a gente tem uma sala montada também para odontologia, assim como a gente tem aqui. Então, assim, hoje a gente tem, para o interior do estado, a gente tem um serviço bem montado. Claro que a gente sempre quer melhorar, a gente sempre busca parcerias com profissionais, a gente sempre procura se qualificar, né? Mas hoje muitos pacientes, hoje mesmo de manhã eu estava atendendo aqui, e a gente sempre faz questão de frisar para os pacientes, de que hoje eles conseguem receber, Ivanildo, numa cidade pequena como Catunda, como Tamboril e algumas outras cidades que eu atendo de forma presencial, procedimentos, tratamentos que antes era tido como elitizado. Então, você democratiza o acesso, né, às pessoas das mais variadas classes, sejam elas sociais, econômicas, com serviço de qualidade, né? Então, eu fico pensando, hoje, as demandas que a gente atende, como é que era há 10 anos atrás? Porque esses problemas sempre existiram, né? Como é que era tratado esses pacientes? Né? Então, eram problemas que eram realmente insolucionáveis, muitas vezes. Um paciente com sequela de AVC, que hoje a gente utiliza, por exemplo, uma técnica avançada de botox para esses pacientes, um quadro de artrose grave de joelho, que hoje a gente faz a aplicação de ácido hialurônico. Como é que era feito com esses pacientes? Né? Então, a gente tem um serviço bem montado e sempre a gente busca procurar melhorias. Certo, eu vou fazer uma pergunta por dois. Eu vou perguntar para você, antes de você ser o médico hoje, você queria ser o quê? Era o médico mesmo ou não? Cara, eu entrei na fisioterapia, de paraquedas. Eu sempre gostei da área de cuidado, né? Hoje eu treino bem menos, mas durante a infância e a adolescência, eu treinava muito. Eu era rato de academia, como a gente diz. Então, eu tinha uma vontade de fazer ou educação física ou nutrição. Já por essa questão de gostar de atividade física, de esporte, sempre joguei bola, né? E aí passei a me cuidar em relação à suplementação alimentar e tal. E aí eu costumo dizer que teve uma pessoa na minha vida que foi muito importante, né, que deu uma guinada em relação a Daniel, por que você não faz fisioterapia? Né, nesse tempo só tinha uma pessoa lá que cursava fisioterapia, né, não tinha ninguém formado na área ainda. E aí eu fiz o vestibular, e aí tinha lá a primeira opção, né, e mais 2 opções. Eu coloquei a primeira opção fisioterapia, segunda nutrição e terceiro farmácia. Mas era doido para não dar certo para fisioterapia, para entrar para nutrição. E aí deu certo, passei no vestibular. Mas eu me encontrei realmente no que eu faço hoje a partir do 4º semestre da faculdade. Exatamente no ano de 2014, eu entrei em 2012 na faculdade. Em 2014, eu através de uma disciplina específica, através de uma professora específica, por isso que eu gosto tanto da educação também, né? Eu fiz mestrado e estou cursando doutorado também em educação, né? Eu também dei aula durante muito tempo.
Então, eu vejo que a educação, um professor, ele tem o papel de mudar o curso de uma pessoa, né? Que eu tive esse direcionamento a partir de então, e dentro da faculdade a gente já começou a moldar nessa carreira profissional que hoje eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Aí, pessoal, e você, doutora? Antes de ser doutor, você queria ser o quê? Pronto, a história do Daniel, ele ainda tinha opções que eram dentro da área da saúde, né? Que faziam sentido ali, eram áreas que um pouco que caminham juntas, né? Fisioterapia, com educação física e nutrição. Eu já fui um pouco diferente. Quando eu finalizei os estudos, né? Fiquei um pouco perdida de que área seguir. Acho que por ser muito jovem ainda, a imaturidade, né? Querendo ou não, a gente sai do terceiro ano ali com 17 anos e com 17 anos você tem que decidir a sua vida. Com 17 anos você tem que escolher uma profissão, uma carreira que, teoricamente, você vai seguir para o resto da vida. Então, eu acho que realmente é uma decisão muito importante, às vezes, para uma pessoa tão jovem, né? E eu comecei a fazer engenharia. Fiz 3 anos de engenharia de produção ainda em Fortaleza, na Unifor. Comecei a cursar. E acho que pela empolgação do momento, aquele boom que estava da engenharia no tempo. E aí comecei a cursar, mas vi que não era o que eu gostava. Ainda fiz 3 anos, 6 semestres, né? Ainda passei muito tempo. Aí muita gente disse, por que você não se formou? Você quase terminou, já fez mais da metade do curso, mas não era o que eu gostava, não me identificava. E resolvi largar tudo e voltar a estudar, fazer cursinho para vestibular de novo, tentar vestibular e seguir o que eu me identificava, o que eu sonhava mesmo. E deu certo. Estamos aí hoje e estou muito satisfeita, muito realizada, muito feliz com a minha profissão. Bom, pessoal, estão gostando da entrevista? Deixa o joinha, compartilhe, que o bate-papo tá legal, viu? Doutor Daniel, explique para a gente aqui, que está assistindo a nossa entrevista, aqui na Clínica de Tamboril, qual o trabalho que funciona aqui, fora o seu? Pronto, Vanildo, a gente tentou trazer todos os serviços que a gente tem já nas outras clínicas lá, né? Então, exames laboratoriais, a gente tem exames de ultrassom, ultrassonografia, a doutora Gabriela Nascimento já trabalha com a gente há um tempo, responsável pelos exames de ultrassom lá, né? Eu realizo os exames de ultrassom, mas estritamente na minha área, né, de conhecimento, traumato-ortopedia. E a doutora Gabriela realiza os outros tipos de ultrassonografia. A gente também tem a doutora Mariane, que é especialista, né, na saúde estética, né, faz procedimentos dos mais variados, né, botox, bioestimulador, preenchedores, né, a gente também tem atendimento mensal. O doutor Matheus Dopazzo, também, que é conhecido pela população tamborilense, atua também em um dos postos aqui do município, que é especialista em dermatologia, né? Então é médico especialista em dermatologia. A doutora Mariane é enfermeira especialista em dermatofuncional. A gente também tem agora, vamos ter um serviço importantíssimo, né? Nós vamos ter o 2º estúdio de Pilates em Tamboril. Só para você ter noção, Ivanildo, a gente tinha, das carências que a gente vai percebendo. Em Catunda, uma cidade muito menor, a gente tinha 2 estúdios de Pilates, que é o nosso da clínica, né, de outro colega, e aqui nós só tínhamos um estúdio de Pilates. Então, nós trouxemos, né, essa visão, né, porque a ideia é a gente poder trazer um Pilates clínico, né, a gente utilizar a ferramenta, né, do Pilates, o método de Pilates para tratamento e prevenção das mais diversas patologias. Então, uma visão mais clínica, de forma direcionada. A gente vai inaugurar, inclusive, agora, próxima terça-feira, né, a gente vai poder entregar esse equipamento, né, dentro da clínica, né, aqui de Catunda, aqui de Tamboril. E a ideia é essa, a gente poder trazer aos poucos, né, as mais diversas especialistas, né, também para a cidade de Tamboril. Doutor, qual os horários de funcionamento aqui? Aqui durante toda a semana, né, de 7 da manhã às 5, 6 da tarde, né, e aí também quando eu venho atender, porque eu venho atender aqui nas quintas-feiras pela manhã, hoje eu atendi, né, os pacientes, que eu atendo geralmente aqui de 8 da manhã até 12h30, 1 hora da tarde, porque à tarde eu já tenho atendimento em Catunda. E amanhã, né, de sexta-feira, a gente atende aqui à tarde. Então, a gente começa a atender 1 hora da tarde e, às vezes, a gente sai daqui 10 horas da noite. Então, é uma demanda grande, é uma demanda semanal. E o interessante, depois que a gente abriu aqui, Ivanildo, como a gente comentou, eu já atendo aqui desde 2018. Mas a gente conseguiu, com o nosso espaço próprio, abranger uma população, né, um público que não conhecia o nosso trabalho. Às vezes, eu fico até surpreso porque, poxa, ainda precisa chegar a mais pessoas, né? Por mais que a gente tenha uma abrangência grande dos nossos serviços, né? Mas ainda tem pessoas que não conheciam o nosso trabalho. Então, o fato do espaço próprio, de ter outros serviços, de ter mais visibilidade, né, com a nossa sede própria, também
trouxe pessoas que não conheciam o nosso serviço. Então, toda semana a gente atendia aqui de 15 em 15 dias, às vezes uma vez a cada 21 dias. Hoje a gente tem demanda semanal, né? Toda quinta-feira de manhã e sexta-feira à tarde. Certo. Doutora, qual é os planos para o futuro aí, doutora? O doutor Daniel estava comentando aqui antes da entrevista que você vai fazer mais uma faculdade. Explica para a gente aí. Isso, como o Daniel tinha comentado, né? Eu vou começar agora em janeiro uma especialização. Vou começar uma especialização em endoscopia e colonoscopia. É uma área que aqui na região ainda é pouco explorada, tem poucos profissionais aqui nessa área. Os que vêm atender aqui no município e em cidades vizinhas são de outras regiões, né? Vem um médico do Cariri, vem outro médico ali da região da Serra Grande, Ubajara, Tianguá. E aqui na nossa região de Tamboril, Santa Quitéria, Nova Russas, nós temos pouquíssimos profissionais para fazer esse tipo de procedimento, né? Aqui em Tamboril mesmo não tem ninguém, e nem Catunda, não tem ninguém que faça esse serviço particular, né? Temos apenas pelo município. Então, é uma área que ainda é pouco explorada e me identifiquei com essa área durante a faculdade, vi a carência na região e vi que poderia explorar bem essa área aqui na nossa região. Tamboril, Catunda, Nova Russas, Monsenhor Tabosa. É uma região que tem muitas cidades para a gente aí, conseguir atingir, né? Você vai ter o projeto de trabalhar também aqui na clínica, não? Sim, com certeza. Se Deus quiser, no futuro, quando terminar a minha especialização, né, pretendo sim utilizar o espaço da clínica para fazer atendimentos particulares, procedimentos, atendimentos clínicos. Certo. Doutor, qual é os projetos para ir para 2025? Está chegando aí, né? Bem dizer já. Rapaz, Ivanildo, quem me conhece sabe que eu sou meio... tento sempre colocar os pés no chão, mas sempre voando nos sonhos, né? A gente já pensou também em expandir, né, os nossos serviços para... Porque, como eu lhe falei, a gente atende em outras cidades, né? Hoje a gente atende de forma presencial em 5 cidades do interior do estado, né? Catunda, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Ipu e Hidrolândia. Mas sempre a gente fica pensando, por que não ter uma sede própria nessa cidade? Que a gente tem vínculos já fortes com essas outras cidades. Então, sim, eu não posso negar que planos, né, daqui a uns anos, ou quem sabe no futuro bem próximo, a gente poder também ter outras sedes, né, da clínica Dr. Daniel Cavalcante em outras cidades, né? Como a gente comentou, dia após dia a gente tem essa visão de melhorar o serviço em saúde. Eu lembro que quando a gente colocou a nossa plaquinha lá, na primeira clínica em Catunda, em 2017, aquele jovem com apenas 23 anos de idade, a nossa missão, visão e valores era poder ser referência no interior do estado em relação ao nosso serviço. E eu acho que a gente está no caminho certo. Não sei se a gente conseguiu ser, né, ainda referência na área, mas a gente sempre tenta, né, fazer da melhor forma possível, o que a gente se propõe a fazer diariamente. E a gente também tenta trazer os melhores, né, em cada área de conhecimento. Eu tenho certeza que a Dani será, né, em breve aí uma das melhores da área na região. Certo, ela vai também trabalhar aqui em Tamboril e também na Catunda, né? Com certeza, hein? Já tô puxando ela, né, para ir para as outras cidades também, né? Então, como ela falou, é uma área muito carente, né? Sempre quando a gente... Porque tanto, né, no caso, a gente tem as nossas famílias, né? A gente tem muito essa veia empreendedora, né? Meu pai é comerciante, o pai da Dani é comerciante, o irmão da Dani é comerciante. Então, a gente vivencia isso ao longo do tempo. Então, a gente não consegue pensar na nossa profissão, né, somente no ato de atender. A gente pensa numa visão empreendedora. Porque para que a gente possa fornecer um serviço de qualidade ao nosso paciente, ter um espaço bacana, ter equipamentos de qualidade, você, quer queira ou não, você tem que pensar como um negócio, né? Não deixa de ser um negócio. Então, sempre eu comento com profissionais de saúde, não precisa você ter um consultório, não precisa você ter uma clínica, mas você precisa saber gerenciar a sua carreira. E o bem mais precioso que a gente tem hoje, se a gente for pensar, é o tempo, né? Então, eu vejo muito que quem está sonhando em entrar na faculdade, agora mesmo recebi, fiquei tão feliz, nem comentei com a Dani, mas de um atleta e paciente, e vai começar a cursar fisioterapia, né? Então, você imagina a cabeça de um cara como esse que está entrando numa profissão como essa. E a pergunta que ele me fez, é boa a área? E a única coisa que eu posso responder é com a minha história, né? Que a fisioterapia, a minha profissão, ela mudou completamente a minha vida, né? Ao longo desses 8 anos que a gente está vivenciando a profissão.
Então, quem vem daqui para frente vai pegar uma área muito mais ampla, que as pessoas conhecem muito mais, né, com um nível de reconhecimento social totalmente diferente do que a gente pegou há 7 a 8 anos atrás. E essa correria, doutor, como é que funciona? Eu sei lá na Catunda, Tamboril, explica pra gente aí. Respirei fundo, você percebeu, né? Então, realmente é muito corrido, né? Mas, por exemplo, hoje a gente fez questão de poder estar aqui, e é sempre que eu digo, Vanildo, quando a gente está num momento como esse aqui, para mim sempre é um degrauzinho a mais que a gente sobe, é sempre faz parte da minha carreira, faz parte do meu objetivo de vida. A semana passada, desse mês, agora eu tive 2 vezes em Sobral, porque, como a gente falou, essa vertente de educação, para mim, é muito importante também. A gente contribuir, não só atendendo os pacientes de forma clínica, mas formando outros profissionais. Tive 2 vezes em Sobral lá, na F5, né, que é a Faculdade 5 de Julho, que é um anexo do UNINTA, faz parte do grupo UNINTA, e também tive no próprio UNINTA, né, na jornada de fisioterapia. A gente conversando com profissionais, levando, Ivanildo, hoje o que a gente faz no interior do estado. Então, você vê que inverteu a ordem. Se a gente tinha, antigamente, os grandes centros, né, de saúde nas cidades como Crateús, Juazeiro do Norte, Sobral, Fortaleza, hoje a gente pode levar, numa cidade pequena como Catunda, a gente pode levar para Sobral um conhecimento que hoje a gente tem somente 2 profissionais, a gente estava falando em off, só temos 2 profissionais fisioterapeutas que trabalham com ultrassonografia cinesiológica. Então, a gente poder ter esses serviços, né, em Tamboril, em Catunda, sem dúvida alguma, engrandece essas cidades, engrandece a profissão, e quem é o mais beneficiado são os pacientes que recebem esse atendimento, né? Certo. E a doutora Daniele, como é que é também essa correria aí do dia a dia, no hospital? Explica pra gente, doutora. Realmente é bem corrida. A vida da gente da área da saúde é complicada. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, que a gente sai de um plantão e vai para o outro, e sai do posto de saúde, tem um plantão em Tamboril, um plantão em Monsenhor Tabosa, e desce a serra e vem dar outro plantão em Tamboril, e fica essa correria. Mas a vida boa é assim, né? A vida corrida. Quando a vida está muito tranquila, eu até disse para o Daniel, passei um final de semana todo sem trabalhar, sem dar plantão, né? Sexta, sábado, domingo. E quando foi no sábado, eu já estava, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que está tudo tão parado, tudo tão tranquilo, né? Já fica aquela cobrança por estar na ativa, por estar sempre trabalhando, correndo atrás. Às vezes, quando não é trabalhando mesmo, dando plantão ou no posto de saúde, é estudando, é sempre se aprimorando, né? Para a gente sempre levar o melhor para o nosso paciente. Então, a vida é essa mesmo, é correria e está dando tudo certo, graças a Deus. O seu horário de atendimento aqui em Tamboril? Nos postos de saúde, né? A gente começa às 8, para ali entre 11h30 e meio-dia, aí tem o horário de almoço dos postos, a gente volta às 2 e fica até às 5. E nos plantões 7 da manhã às 7 da noite, ou então 7 da noite às 7 da manhã. E aí a gente segue a vida na correria mesmo, às vezes plantões de 24 horas e sai do posto e passa para o hospital e é assim. Pessoal, o homem aqui é empreendedor também, rapaz. É empresário, médico. Explica para nós, doutor, a questão da arena que você também criou também lá na cidade de Catunda. Pois é, Vanilda, a gente se descobriu também nessa área de empreender mesmo, né? De pensar em negócios que impactem a sociedade de forma geral, né? E aí a gente já vinha maturando, né, algum equipamento, né, que tivesse um impacto em Catunda. Se a gente comentou lá, você lembra que em 2017 a gente não tinha uma clínica que tivesse esses atendimentos. A gente não tinha uma arena em Catunda ainda, né? O beach tennis, que é uma febre aí nas mais diversas cidades, até agora, em setembro de 2024, a gente não tinha uma arena. A gente inaugurou exatamente no dia 6 de setembro agora, esse empreendimento lá, né? Agora a gente já tem lá a segunda arena, né, do município, mas a gente pode dizer que foi a primeira, né? Então é isso, a nossa visão sempre é poder... porque um equipamento como aquele ali, nesses dias lá olhando, você tem vários jovens que estão consumindo aquele esporte. Aquilo ali não é só uma questão de jogar, né, bola, futevôlei, vôlei ou beach tennis, mas ali você valoriza aquele jovem que está lá, que antes precisava ir para a beira do rio para jogar um futevôlei e agora está dentro do equipamento, iluminado, seguro, né?
se sente valorizado, você começa a gerar renda, porque você tem que colocar pessoas para tomar conta daquele equipamento. O vizinho que faz eu vendo lá nesses dias, a vizinha que tem lá a sua vendazinha lá, ela começa a vender mais pratinho de canja, ela começa a vender mais refrigerante, ela começa a vender mais bala. Então, você começa a movimentar a cidade, você traz pessoas de outros municípios, você traz visibilidade para a cidade. Então, a nossa visão é essa, como a gente, no início da nossa conversa, nossa cidade é jovem, né? Eu tenho praticamente a mesma idade da emancipação de Catunda, só tenho cara de velho, mas eu vou fazer agora 31 anos de idade, né? E Catunda tem 34 anos, mas a gente quer contribuir, né, para que a gente possa crescer de forma geral, principalmente não só os nossos munícipes, mas para que a gente possa levar, né, o nome de Catunda para fora também. Então, a vertente sempre é essa. Vem mais projeto por aí, vem? Vem mais projeto por aí. Eu costumo sempre falar com a Dani, porque eu sou um insatisfeito por natureza, no bom sentido. Óbvio que sempre agradecendo por tudo que tem acontecido, né? Nos mais melhores sonhos, Ivanildo, jamais imaginei que pudesse acontecer o que vem acontecendo na minha vida ao longo desses 8 anos. Mas sempre a gente quer crescer, né? No crescimento é agradecendo de um lado, mas buscando de outro. E nunca é uma visão única, individual, mas sempre é uma visão coletiva. Eu acho que isso é um dos segredos de você poder ter negócios de sucesso. É você poder ter uma visão maior daquele negócio e o impacto principalmente social, porque afinal ninguém faz nada só. É verdade. Então eu fico reparando o seu trabalho aí, quando você abriu a clínica aqui, não foi? Aí quando você postou lá a arena, rapaz, o doutor, como tem visão, hein, pessoal? Pois é, Ivanildo. Tanto é que muitos jovens, né, conversam com a gente, agora mesmo nesse mês de inauguração, um jovem ali, inclusive no interior aqui, Tamboril, Sucesso, perguntando, e aí, doutor, como é que é para montar um equipamento como esse? É caro? E como é que é a areia? Atrás do rio? Você manda peneirar? Como é que funciona? Falei, homem, não é assim não, né? Mas é isso, eu gosto muito dessa visão, dessa inquietude na juventude. A gente precisa ter isso, né? Se a gente for ver aí esses cases de sucesso ao longo do tempo, parte de uma vontade dentro de si para a coletividade. Sempre é um anseio, sempre é uma vontade de crescimento individual para o coletivo, né? Então, eu gosto muito de política também, mas eu acho que as iniciativas privadas, a gente lá naquele trabalho de formiguinha, diariamente, seja você com a barraquinha de cachorro-quente, seja você, a gente estava conversando aqui, né, do trabalho ambulante que você fazia, todos nós, a gente pode mudar, né, um pouquinho, contribuir para que a sociedade possa melhorar, né? Então, a gente sempre pensa em coisas novas, diferentes, e sem dúvida alguma podem esperar. É isso aí, pessoal. A gente está aqui hoje no canal Sertão da Caraú, com mais uma entrevista. Hoje é uma entrevista diferenciada, né? De casal aqui, ó. Doutor Daniel, doutora Daniele, nome parecido, né? Então, pessoal, a gente vai saber um pouco da história deles, aqui um pouco do trabalho da doutora, e explicar um pouco para vocês entenderem o que é o trabalho dela bem direitinho. Explica, doutora Daniele, como é que funciona o seu trabalho, para o pessoal entender mais ou menos aí. Pronto, pessoal. Vou falar um pouco sobre a minha especialização, né, que eu vou começar em janeiro. É uma especialização em endoscopia e colonoscopia, né? Como eu falei, é uma área muito carente ainda aqui na nossa região. E o curso que eu vou fazer não tem no Ceará, né? Eu vou ter que me deslocar para outro estado, porque é um curso muito específico. Então, não tem aqui no Ceará. Vou fazer no Rio Grande do Norte, Natal. E é uma área que estuda o sistema do trato gastrointestinal, né? A endoscopia, que é mais conhecida, né? A gente um exame que utiliza da técnica para ver doenças como gastrite, refluxo, aquela bactéria H. pylori, né, que é bem conhecida, as pessoas sempre falam, estou com H. pylori, estou fazendo tratamento. Então, é através da endoscopia que a gente vê esse tipo de doença, de alteração, né? Podemos ver também problemas como esôfago de Barrett. Então, é um exame que ele é um exame diagnóstico e terapêutico. Algumas patologias a gente consegue também tratar diretamente com o exame. A colonoscopia já é como se fosse uma endoscopia por baixo, né? Pela região do reto, para a gente ver problemas no reto, né? Câncer de reto, a gente consegue identificar lesões pré-malignas, lesões malignas, pólipos, fissuras anais.
Então, a gente pega aquele paciente que tem ou queixas de: doutor, eu estou com azia, eu estou com uma dor aqui na boca do estômago, eu sinto uma queimação, e a gente consegue abordar esse paciente como aquele paciente que vem com queixas mais da parte inferior do trato gastrointestinal, né? Aquele paciente que vem dizendo que está com sangramento pelo ânus, que sente dor, que sente alguma coisa diferente na sua região anal, né? Um caroço, alguma coisa assim. Então, a gente consegue, através desses 2 exames, fazer a identificação de doenças e tratamentos, né? Inclusive, até pegar ali doenças pré-cancerígenas, né? Pegar ali uma alteração que pode virar um câncer e que, com o exame precoce, a gente consegue identificar e tratar e evitar que vire uma coisa pior. Doutora, e como é que gera essa doença? Como é que gera? Qual é os problemas que gera esse tipo de doença que você está falando aí? Pronto, vamos falar das doenças mais simples, né? Gastrite, refluxo. O principal são os nossos hábitos alimentares, né? Que estão muito envolvidos. Questão do tabagismo, né? O cigarro, ele está muito associado à queixa de refluxo. Alimentos, né? Alimentos muito condimentados. Essa nossa alimentação, às vezes, que não é muito baseada em comida de verdade, né? Em alimentos mais saudáveis. Às vezes a gente acaba comendo coisas muito café, muito refrigerante, comidas gordurosas, comidas que têm muitos temperos, condimentos, pimentas. Então, tudo isso agride a mucosa do nosso estômago, né? Não estou dizendo que não é para a gente comer de jeito nenhum, mas tudo em excesso é prejudicial, né? Então, esses são alguns alimentos que, em excesso, prejudicam o nosso estômago e que podem fazer a gente desenvolver ao longo do tempo gastrite, refluxo. Quando está um pouco avançada, tem o tratamento, não tem? Isso, tem sim. A gente tem um tratamento. Tratamento com medicações, né? Mudar o estilo de vida, mudar os hábitos e medicações. E aí a gente consegue dar uma qualidade de vida boa para o paciente. No caso da bactéria H. pylori, com antibióticos, a gente consegue matar, erradicar a bactéria, né? Então, são doenças, assim, que a gente, através do exame, da consulta médica, a gente consegue identificar, trata e consegue deixar o paciente bem, sem sentir os sintomas. Aí, pessoal, dica de saúde, viu? Coisa boa. Hoje o Sertão da Caraú está diferente, menino. Doutor, explica para a gente as demandas aí, daqui da clínica. Aí já mudou um pouquinho, né, Ivanildo? Como a gente comentou, a nossa principal área de atuação é a traumatortopedia. Então, a demanda maior no consultório, sem dúvida alguma, se a gente for ver aí, eu acho que de 10 pacientes que a gente atende, 7 a 8 pacientes é problemas voltados à articulação do joelho. Então, principalmente a artrose, né? Então, o público ele varia, né? A gente atende muito pacientes jovens, adolescentes, porque a gente também trabalha aí há 8 anos também no tratamento de patologias posturais. A mais comum delas é a escoliose, né? Que seria aquele desvio lateral da coluna, né? Técnicas como, por exemplo, o RPG, que a gente só tinha em Crateús, hoje a gente consegue ter, né, mais próximo aqui. A gente pacientes também com hernia de disco, né, disfunções da coluna vertebral, né, a mais comum delas e a mais conhecida, a hernia de disco, né, os famosos bicos de papagaio, que são os temidos bicos de papagaio, né, dos pacientes. Então, essas patologias como bursites, tendinites, né, das mais variadas. Então, é uma vasta gama de procedimentos que a gente utiliza, né? A gente trabalha muito nessa vertente de terapias injetáveis, né? A gente tem uma grande expertise e experiência nesses procedimentos. A gente, há 3 anos atrás, a gente começou a trabalhar com a ultrassonografia cinesiológica. Então, a gente faz esses procedimentos guiados pelo ultrassom. Agora mesmo, a gente estava conversando com a Dani que o último paciente lá foi um paciente em crise. Você imagina o paciente chegar no seu consultório, crise de hernia de disco. Esse paciente ele não vai melhorar com a aplicação de uma medicação injetável intramuscular. Ele não vai melhorar com a medicação via oral, né, um comprimido a curto prazo. E é um paciente em crise. Então, aí já entra o poder dessas técnicas mais avançadas no tratamento da dor. Se você for me perguntar, Daniel, qual é a sua principal hoje linha de atuação? É o tratamento da dor, né? Então, a gente teve que sair um pouco do conhecimento somente da traumatortopedia para que a gente pudesse buscar recursos e ferramentas para tratamento da dor. E aí, você perguntou sobre a demanda, né? Aí a gente trata outras coisas que as pessoas às vezes não imaginam. Exemplo, sinusite, a gente trata com técnicas como, por exemplo, a acupuntura alemã, a ozonioterapia.
Enxaqueca, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes que já tentaram um tratamento conservador através de medicação, através de outras terapias e não tem um resultado positivo. A gente trata, né, enxaquecas, cefaleias das mais diversas. Patologias como, por exemplo, outras terapias também complementares, né? Então, a gente teve que sair um pouquinho. Herpes, né? Por exemplo, tratamento de paciente com dor pós-herpética. Então, quem teve, a gente chama de cobreiro no interior, né? Essa dor pós-herpética, só quem tem sabe o que é. Então, é uma medicação que, na fase inicial, você tem que entrar com tratamento medicamentoso. O profissional mais indicado, obviamente, é o profissional médico, através de medicações retrovirais, mas as sequelas, né, dessa patologia permanecem. E aí a gente entra nessa fase posterior, né, de tratamento, de reabilitação desses pacientes. Então, a gente tem uma variedade muito grande de patologias. Eu costumo dizer, rapaz, a gente tem que ter uma cabeça muito boa, porque você pega, num momento, um paciente com fibromialgia, exemplo, né, uma patologia psicossomática que envolve fatores sociais, emocionais, psicológicos. Daqui a pouco você está lidando com um paciente com artrose de joelho, que é uma patologia puramente ortopédica, biomecânica. Então, daqui a pouco você está tratando um paciente com enxaqueca decorrente de uma crise de ansiedade, de depressão. Então, você tem que ter uma sensibilidade, e eu já falo, Ivanildo, para futuros profissionais de saúde, para profissionais de saúde, a gente tem que estar cada vez mais atento aos nossos pacientes, de forma mais sensível, né? Claro que o conhecimento técnico-científico, o currículo, ele é fundamental para um profissional, mas, no fim de tudo, você poder estreitar esses laços de profissional e paciente, sem dúvida alguma, é o que o paciente necessita. Eu passei, Ivanildo, tive uma experiência não só profissional, mas humana, que foi enfrentar a Covid, né? Passei 2 anos gerenciando o centro Covid do município. E aí recebi até o título de doutor Covid, né? Então, lá a gente pôde lidar com uma situação totalmente inesperada. Aquilo ali a gente não vê nos bancos de faculdade, aquilo ali você não vê numa aula de pós-graduação, e que a gente precisou se reinventar para lidar com aquela patologia, que tinha não só nuances e vertentes patológicas, físicas, mas emocionais, sociais, econômicas. Então, vem construindo a gente ao longo do tempo, né, para que a gente possa, como a gente comentou lá no início dessa entrevista, entregar o que há de melhor para os nossos pacientes. Certo. Doutor, eu vejo aí no vídeo que você posta aí, quando você está cuidando do joelho, as agulhadas. Dá medo, Ivanildo, quando vê. Rapaz, aquilo não dói, não. Eu acho que você sente a aversão de todos os pacientes, né? Porque procedimentos injetáveis, né? Você falar de agulha nunca é confortável, né? Quando o paciente entra no meu consultório e a gente vai propor um tratamento, né, minimamente invasivo, né, com a terapia injetável, não é confortável. Você dizer que você vai agulhar um joelho que já está doendo, né? Mas não, a gente faz nesses procedimentos mais complexos, que a gente precisa acessar tecidos um pouco mais profundos, exemplo, no caso de uma artrose de joelho, nessa aplicação que a gente comentou do paciente, né, que a gente faz uma aplicação intrafacetária, a gente tem que fazer um botão anestésico, né? E aí já entra em relação à própria atuação do profissional fisioterapeuta, né? Que hoje a fisioterapia mudou muito, não é mais só aquela profissão mecanicista, manual. A terapia manual continua existindo, inclusive a gente fez, ao longo do tempo, aí, vários cursos de formação na área de quiropraxia, de osteopatia, né? Mas essas técnicas, elas vêm de encontro a poder dar um resultado mais rápido para o paciente, de uma forma mais sustentável, que é o que o paciente quer, e que realmente você restaura a função. Você imagina, Ivanildo, uma dona de casa, que está nos ouvindo aí e assistindo, uma dona de casa que não consegue mais varrer a própria casa, não consegue mais lavar a própria roupa. Cheio de dor. Cheio de dor. Um indivíduo, né, que foi criado na roça, que trabalha desde os 7, 8 anos de idade, um idoso, que a gente vê muitos idosos que ainda plantam, que brocam, que capinam, o cara não poder mais limpar o seu próprio roçado. Então, são coisas que afetam, não é só um joelho doendo, não é só uma coluna doendo, mas é o cara que não consegue mais prover alimento para a própria casa. Então, quando o paciente sai do seu consultório, quando ele manda uma mensagem para você ou a filha dele, diz, pai, doutor, estou bem melhor, eu voltei a trabalhar, isso não tem preço, né? Por isso que a gente tem, Ivanildo, vários e vários pacientes que se tornaram amigos, saíram da esfera de pacientes para amigos, porque é uma coisa que estreita laços, realmente, né? Quando você consegue devolver a função para aquele paciente. É mais do que só uma consulta ou um atendimento, né? Você
impacta a vida, impacta a relação daquele paciente, seja com a esposa, seja com o filho, seja com a relação trabalho, né, e dia a dia. Você melhora o sono daquele paciente, você melhora a alimentação daquele paciente. Para você ter noção, hoje a dor, Ivanildo, se a gente for ver, a dor antigamente era considerada como um sintoma somente. Hoje não. Hoje você tem um CID específico para isso, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Hoje a dor crônica é considerada como uma doença específica. Então, assim como qualquer outra doença, ela exige abordagens específicas. Então, como a gente comentou, o profissional que lida hoje, principalmente com pacientes com dor crônica, tem que estar preparado para receber essa demanda, porque senão a gente não tem um resultado satisfatório. É isso aí, pessoal. Tá as dicas aí, né? Dica de saúde dos dois médicos aqui, né? Do lado do doutor Daniel, do outro lado da doutora Daniele. Pessoal, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer você, o doutor Daniel, a doutora Daniele. Então, vocês ficam à vontade, vou encerrar com ela aqui. Fica à vontade, doutora, para agradecer alguém. Muito obrigado por você ter aceitado a entrevista também, junto aqui com o seu namorado, doutor Daniel. Então, foi uma entrevista diferenciada, pessoal. Diferente mesmo hoje, viu? Casal. Pronto, queria agradecer vocês do Sertão, do Acaraú. Queria agradecer também quem está nos assistindo, agradecer pelo convite, agradecer por essa noite incrível. Foi um bate-papo bem legal, bem interessante, onde muita gente, às vezes, conseguiu conhecer a outra versão dos profissionais, né? Conhecer um pouco da nossa história, tivemos dicas aqui de prevenção de doenças também. Então, foi uma noite bem enriquecedora. Queria parabenizar também o espaço de vocês, uma área muito bacana, que traz vários profissionais para mostrar o seu dia a dia, a sua profissão, um pouco da sua história. Obrigada. Obrigado, digo eu. Obrigado, doutor Daniel, também, por você ter aceitado a entrevista aí. Meu querido, muito obrigado, Ivanildo. Obrigado a todos do canal Sertão do Acaraú, né? Parabenizar o seu trabalho, como a gente comentou aqui. Eu já conhecia o seu trabalho, né? Através, inclusive, de um amigo nosso lá, que sempre participa dos nossos projetos. A gente vai estar participando agora, inclusive, Ivanildo, patrocinando o CD do Bruninho Cantor, um cara que eu admiro bastante, catundense. A gente precisa fortalecer, né, os nossos conterrâneos. E como a gente sempre comenta, e a gente estava comentando em off, eu gosto muito dessa questão da comunicação. E a internet, né, esse formato de entrevista, ele possibilita a quem está do outro lado compartilhar, né, e como a Dani falou, de conhecer a gente fora do consultório, a gente fora lá daquela visão somente, né, profissional. Passa a conhecer um pouco mais da nossa história. Todo mundo tem uma história, geralmente uma história de luta por trás, né, do que as redes sociais mostram, e por isso que eu sempre valorizo muito, Ivanildo, se você perguntar, Daniel, o que você mais valoriza nas pessoas? É o trabalho. Independente do trabalho que seja, porque é o trabalho que dignifica a gente, o trabalho tem um papel, além da função de provento, né, de prover o nosso sustento, mas tem um papel social, né, que é o que a gente tenta fazer. E muito obrigado a cada um de vocês, a cada um que tirou um tempinho e vai tirar um tempinho para poder assistir esse programa. Obrigado mesmo. Obrigado, digo eu. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. E vocês falaram tanto de projeto, aí, de profissional, e aí o casamento? Casamento. Não, ainda estamos pensando, mas se Deus quiser, num futuro breve aí. Mas ainda estamos caminhando para isso. Tá vendo aí, doutor? Mas eu sabia que o homem ia colocar uma pergunta para complicar a gente, né? Mas é sempre como a gente comenta, como a Dani comenta, né? Quando você namora, sempre você está... Ninguém namora por acaso, não é verdade? Então, sempre claro que a gente está numa fase muito, Ivanildo, de construção, de carreira, né? A Dani agora está entrando no mercado de trabalho, a gente está muito focado, né, na profissão, sempre cuidando, claro, da nossa vida pessoal, mas a ideia, no momento, é a gente poder se solidificar cada vez mais, né? Eu na minha carreira, a Dani na carreira dela, e sem dúvida alguma, é um futuro, como a Dani falou, né, próximo. Doutor, qual o Instagram da clínica? Pronto, @clínica Dr. Daniel Cavalcante, né? Se você colocar só @clínica Dr. Daniel Cavalcante, você vai ver a clínica de Catunda, e a de Tamboril, você coloca clínica Dr. Daniel Cavalcante 03, né? Que você vai ver especificamente as postagens daqui. Sempre a gente procura vincular nessas postagens, né? Claro que a gente tem seguidores específicos daqui e de lá também, mas se a gente for ver, Ivanildo, a minha rede social específica, né, @Dr. Daniel Cavalcante, é a que mais movimenta. Assim, se você for dar uma olhada lá, assim,
os stories, a gente procura sempre estar compartilhando o que a gente faz no dia a dia, de procedimentos, né? A gente procura mesclar um pouco da vida pessoal também, porque senão fica uma coisa muito monótona, né? E as pessoas, a gente sabe que as pessoas gostam também de acompanhar o nosso dia a dia, de ver nossa rotina, né? Sempre a gente posta a agenda nossa, não só da clínica, mas das cidades que a gente atende. Amanhã, por exemplo, eu vou estar aqui, né? Sempre às sextas-feiras, né? E sábado a gente sempre roda nas cidades. Eu faço no rodízio, né, de Ipu, Hidrolândia e Monsenhor Tabosa. Né? Então, a gente sempre procura estar divulgando no Instagram e a gente espera, né, que vocês possam acompanhar também nossa rotina. Beleza, eu queria que um de vocês deixasse uma mensagem positiva aí. Pessoal que estão aí começando, tem um sonho. Então, pessoal, qual é que vai deixar a mensagem positiva aí? É assim, Ivanildo, eu acho que independente de onde você comece e principalmente de onde você chega, eu acho que a humildade tem que prevalecer, né? Independente do trabalho que você exerça, do grau de escolaridade, da condição socioeconômica, você precisa entender que ali, quando você está lidando, em qualquer momento que você esteja, né, você está lidando com um semelhante seu. Eu valorizo muito essa questão da humildade, do pé no chão, da parcimônia, mas também do trabalho, da perseverança, da busca, né? Nunca é fácil, jamais vai ser fácil. Eu sei que cada um sai de um ponto de partida completamente diferente, as oportunidades elas não são iguais, né? Mas que eu acho que todo mundo pode conseguir, né? E espero que também tenha sido um momento da gente poder estimular as pessoas. Não só um bate-papo, né? Muito agradável por sinal, mas que tenha, sim, pelo fundo, né, uma mensagem aí de transformação para quem nos assiste. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo aqui no canal Sertão da Caraú, Dr. Daniel Cavalcante, com a doutora Daniela Holanda, os médicos, né? Um trabalha numa área, outro trabalha em outra área. Então, deixa o joinha, compartilha. Quero agradecer a vocês mais uma vez, que ter aceitado aqui esse bate-papo legal, hoje diferente mais, né? O bate-papo hoje, entrevistando 2 pessoas. Então, pessoal, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.